Então, nós paramos nesta cena. Eu coloquei até aqui mais para cima, antes de começarmos o ato quinto, porque a gente precisa relembrar que Ofélia, ela se afogou. E pairou sobre nós uma dúvida. E não só sobre nós. A gente vai ver isso agora. Ofélia, ela caiu na água sem querer ou querendo, ou se deixou levar, caracterizando um suicídio, inclusive. Laerte termina assim: já tens água demais, ó pobre Ofélia. Por isso eu me proíbo de chorar, mas é nosso costume e a natureza o guarde, embora digam que é vergonha. Findo o pranto, o meu lado feminino terá cessado. Adeus, Senhor. A chama que inflamava as palavras que eu dizia vem de extinguir-se agora. A gente viu que houve uma conversa de Laerte com o rei, nós lemos isso, e naquela conversa o rei ele instiga o sentimento de vingança em Laerte, para que Laerte possa se voltar contra Hamlet, e assim o rei Cláudio ficar livre de Hamlet. Mas eles recebem essa mensagem, que Ofélia se afogou. Ato 5, cena 1, um cemitério. Entram dois coveiros. Então, como eu falei, hoje é dia de Todos os Santos, amanhã será dia de Finados, e coincidiu uma cena no cemitério, onde o cenário é o cemitério. Se o cenário é de cemitério e uma pessoa acabou de morrer, um dos temas centrais é a morte, essa brevidade da vida, a vida que se esvai, né? Tanto do rei como daquele que não tem tanto reconhecimento, prestígio social. Isso vai ser falado aqui. Primeiro coveiro. Deve ser enterrada em sepultura cristã aquela que buscou voluntariamente a salvação? Então, até o coveiro sabe que houve aqui, que há uma possibilidade dela ter voluntariamente procurado a salvação, ou seja, ter se suicidado, findar a sua dor. Segundo coveiro, digo-te que deve. Portanto, abre logo essa cova. O pontífice informou-se de tudo e deliberou que o enterro fosse cristão. Então, um enterro de uma pessoa que se suicidou, ele não deveria ser um enterro cristão. Até o local onde a pessoa precisaria ser enterrada não deveria ser um local comum, né? Um local como se fosse qualquer pessoa. A palavra pontífice aqui, não estou conseguindo selecionar, mas a palavra pontífice, dignatário religioso que tem jurisdição e autoridade. A gente chama o Papa, que é da religião cristã católica,
como sumo pontífice. Então, pontífice é a autoridade religiosa. O Milor Fernandes coloca juiz. Então, o pontífice, né, o dignatário religioso, ele informou que deve ser um enterro cristão. Primeiro coveiro. Como pode ser isso? A não ser que ela se afogasse em sua própria defesa. Segundo coveiro. Ora, foi decidido assim. Pessoal, uma pergunta. Alguém pode se afogar em sua própria defesa? Alguém pode se afogar em sua própria defesa? Então, isso foi a justificativa usada para permitir o enterro de Ofélia? Uma pergunta que eu deixo. Sim, provavelmente sim. Segundo coveiro, ora, foi decidido assim. Primeiro coveiro, deve ter sido se ofendendo. Essa expressão se ofendendo, ela é uma expressão latina que possui o mesmo significado em português, de ofender. Mas parece, e eu pesquisei isso, que o coveiro estaria falando se defendendo. Inclusive, na tradução do Milor Fernandes, ele coloca se defendendo. Será que Shakespeare trocou de forma proposital? Eu vou explicar o porquê. Deve ter sido se defendendo, como se fala ali acima, afogar-se em sua própria defesa. Essa expressão se ofendendo seria um jargão jurídico. Então, o coveiro, que é coveiro, não é um jurista, ele está tentando produzir aqui um argumento jurídico. Então, talvez colocar se ofendendo ao invés de se defendendo tenha sido proposital, porque Shakespeare estaria colocando ali uma forma de você argumentar juridicamente sem ser um jurista, como as pessoas fazem. Por exemplo, nós tivemos agora um acontecimento no Rio de Janeiro, existem muitos especialistas falando sobre isso na internet, tá? Então, é uma expressão colocada por Shakespeare propositalmente, que não tem a ver com a expressão correta. Deve ter sido se ofendendo. Nem pode ser de outro modo. Pois esse é o ponto. Olha o argumento dele. Se eu me afogo voluntariamente, isso indica ato. E um ato tem três partes, a saber, agir, fazer e consumar. Ergo, ela afogou-se voluntariamente. Esse termo ergo significa logo. Portanto, é um termo usado para o silogismo lógico, para a conclusão num silogismo lógico. Então, é o silogismo mais famoso. Todos os homens são mortais. Sócrates é homem, logo, portanto, ergo, Sócrates é mortal. Tem até aquela famosa máxima de Descartes, que ele vai ali através do método
ele quer chegar numa verdade indubitável, uma verdade que não se pode duvidar, então ele duvida de tudo e até utiliza a dúvida exagerada e ele chega numa fórmula famosa: penso, logo existo. Cogito, ergo sum. Então, ergo de lógico, de logo num silogismo lógico, numa argumentação lógica. E logo, ergo para a conclusão. Então ele fala: se eu me afogo voluntariamente, isso indica ato. E um ato tem três partes, a saber, agir, fazer e consumar. Logo, portanto, ela afogou-se voluntariamente. O primeiro coveiro coloca Ofélia como uma pessoa que quis se afogar. Tá? Uma informação importante: na Inglaterra e na Dinamarca da época, quem se suicidava não podia ser enterrado em cemitério cristão, pois o suicídio era considerado pecado grave. Porque quando a pessoa se suicida, para a teologia, ela, ela nega a própria vida que Deus deu. É uma negação da vida dada por Deus. Só Deus, para a teologia cristã, ele pode tirar a vida. Ele dá a vida, concede a vida e ele tira a vida. Quando uma pessoa se suicida, ela está fazendo o papel de Deus, que é o detentor da vida. Então, você nega a vida que você recebeu de Deus. Portanto, é pecado grave. Agora, ela vai receber a gente leu aqui em cima que ela vai receber um enterro cristão. A pergunta que eu faço: houve uma exceção? Porque o coveiro está falando, ela afogou-se aqui, né? Não estou conseguindo, mas vocês estão vendo. Ela afogou-se voluntariamente. Então a pergunta é: houve uma exceção? Isso é demonstração da influência social de Ofélia? Segundo o coveiro, não. Mas escuta, mestre cavuqueiro. A palavra cavuqueiro ela significa pessoa que abre buracos, cavoucos, covas, como um minerador, um pedreiro que faz buracos, né? Ou um coveiro. Cavoucar significa escavar. Portanto, outra palavra para cavuqueiro seria cavador. Aqui o coveiro, ele cava covas. Então aqui tem um duplo sentido, mestre cavuqueiro. Porque ele é coveiro, mas também porque ele está cavando essa questão. No argumento acima, eu falei mais ou menos, mas eu tinha colocado assim, que ele está comicamente, de forma cômica, de forma satírica, fazendo uma espécie de silogismo, raciocínio lógico. Ele até coloca termos, né, ergo, se ofendendo, um silogismo exagerado, tentando racionalizar o ato. Aí a gente pensa assim: quem faz isso? É o direito. O direito é a tentativa de racionalizar os atos, as intenções das pessoas e, de alguma forma, julgar esses atos, intenções, falas. O direito faz isso. Então,
parece que Shakespeare está aqui mexendo com o direito, tá? Está colocando o direito numa discussão aqui, subtendida. O direito faz isso. Porque enterrar ela com o enterro cristão foi uma decisão jurídica também, embora tenha sido um religioso, mas jurídica. Lembrando que. Canônica. Oi? Canônica. Nesse caso aí, está ferindo o direito canônico, né? Da igreja de não ter que enterrar, ser proibido enterrar pessoas que se suicidaram, né? Possivelmente se suicidaram. Perfeito, perfeito. É o direito canônico, que é o direito da igreja. A igreja ela tem direito canônico, tribunal canônico. Aqui está ferindo um regimento. Então, parece que Shakespeare está ali também fazendo, colocando sob discussão a questão do direito, não só o direito da igreja, mas o direito em si, né? Essa tentativa de racionalizar os atos, os fatos, as falas, as intenções e julgar sobre isso. Pode ou não pode, o que é o certo, o que é o errado, tá? E aí ele fala, mas escuta, mestre cavouqueiro, mas o primeiro coveiro quer falar. Com licença, aqui está a água. Bem, aqui está o homem. Bem, se o homem vai para esta água e se afoga, olha só como é que parece uma tese jurídica, né, de um advogado. Se o homem vai para esta água e se afoga, queira ou não queira, é ele que vai. Preste atenção. Mas se a água vem para ele e o afoga, não é ele que se afoga. Ergo, logo, ele não é o culpado de sua própria morte. Ele não encurta a própria vida. Então, esse argumento aqui, a gente pode dizer que Shakespeare está fazendo uma crítica, né, colocando esse argumento na boca do coveiro, uma crítica à lei e à religião também, quando, quando mostra essa paródia de raciocínio jurídico. Isso aqui é como se fosse uma paródia de raciocínio jurídico. Então, aqui eles estão racionalizando algo que é humano, né? É uma atitude humana, complexa, particular de Ofélia e trágica também, que é o suicídio. Trágica. Então eles estão racionalizando, né? Mas é isso, não é aquilo. A gente vê nos tribunais, quando tem casos assim de criminosos, assim, pessoas, esses casos famosos, né? Pessoas que ficaram famosas por esses casos famosos, né? E às vezes a audiência ela é transmitida, ela é gravada e as pessoas acompanham, né? São casos que repercutem pela atrocidade, né? E aí a gente vê o advogado de defesa, né, do réu, do que está sendo acusado, ele falando das questões de forma banal. Por quê? Porque isso é próprio do direito. Ele tem ali um objetivo. Qual é o objetivo? Defender o seu cliente, tentar absolvê-lo ou o mínimo ali de pena, a menor pena possível. Então, ele fica naquela exposição dos atos e parece que está sendo banal. Por quê? Porque é próprio do direito isso, essa racionalização, para poder julgar. Segundo coveiro, mas isso é lei? Primeiro coveiro, é sim, senhor, lei de Borla e Capelo.
Borla e capelo são símbolos da igreja. Símbolos, inclusive, dessa forma litúrgica, sagrada da igreja. O capelo, ele é uma espécie de chapéu de sacerdotes. É um dos chapéus. Nós temos a mitra, nós temos o solidel, nós temos o capelo. Identifica, inclusive, o grau de autoridade. Porque o capelo ele é usado por cardeais e arcebispos da igreja. Então, são os doutores da igreja. E a borla, ela também faz parte ali do paramento. É um cinto litúrgico, é cinto de clérigos, tá? Então, isso aqui, ela representa a autoridade. A autoridade. Então, o que ele está falando assim? Lei de doutores. A gente poderia traduzir assim, lei de doutores. Uma lei que seria dessa galera mais culta, não do povo. Porque quando o segundo coveiro pergunta, mas isso é lei? Sim, é a lei dos doutores. Não é a nossa lei. Eu não estou falando por falar aqui. Eu estou expondo o argumento dos doutores. Por quê? Porque tanto na legislação, né, dos legisladores civil, legislação civil, como na teologia, na legislação religiosa, quem faz são os doutores. No caso da civil, são os políticos, é a classe política, é a elite política que faz, e também os intelectuais, os juristas, os acadêmicos. Não é o povo que faz. Nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, mecanismos para o povo poder expor a sua vontade, como o plebiscito e o referendo. Mas eles podem ser acatados ou não. Porque a nossa república, a nossa democracia, ela é representativa. Ela é indireta. Então você escolhe alguém para te representar. Então são a lei. Aqui é a lei dos doutores. Segundo Coveiro, queres saber a verdade? Se ela não fosse nobre, seria enterrada fora do ritual cristão. Olha só. Vocês estão vendo qual é a questão que Shakespeare está querendo colocar aqui? Essa é a questão. O privilégio, ou os privilégios, porque são muitos, daqueles que têm posses ou recebem um certo prestígio social. Então, isso está sendo discutido na obra, não só aqui. A gente viu que o verme, né, aquela passagem do verme comer o rei, e aí esse mesmo verme que vai ser pescado, né, que o peixe vai comer, e aí o homem pobre, né, o mendigo vai pescá-lo e vai comer, e aí vai ter uma procissão. Hamlet, o Shakespeare coloca assim, uma procissão do verme no ventre do mendigo. Ou seja, tanto a pessoa pobre, que não tem prestígio, como o rei que tem prestígio, eles vão ser comidos por vermes. Vão virar comida de verme.
Eles vão ser reduzidos a nada em algum momento da vida deles. E é isso que Shakespeare está querendo colocar aqui. Os ricos e poderosos têm privilégios até na morte. Porque Ofélia está tendo privilégio na morte. Os seus pecados, inclusive, podem ser ou são perdoados. E aí o primeiro coveiro fala assim: assim o disseste, e é uma lástima que os grandes deste mundo tenham o direito de afogar-se ou de enforcar-se, mais do que qualquer outro cristão. Vamos, a minha há. Não há gentis homens, e essa expressão gentil homem, ela significa nobre. É uma outra forma de você dizer nobre, uma pessoa que é pertencente à nobreza. Não há gentis homens mais antigos do que os jardineiros, os cavadores e os coveiros. Eles conservam a profissão de Adão. Essa parte eu queria ler o que o Melô Fernandes coloca. Ele diz assim: você disse tudo. E o maior pecado é que os grandes deste mundo podem se afogar ou enforcar mais do que os simples cristãos. Vem, minha pá, não há nobreza mais antiga do que a dos jardineiros, agricultores e coveiros. Eles continuam a tradição de Adão. Começa a cavar. E aí o segundo coveiro pergunta: ele era um gentil homem? Quem? Adão? É o Adão da Bíblia? É o Adão da Bíblia. Aí o primeiro coveiro coloca assim: ele foi o primeiro a portar armas. Aí a gente se pergunta: como assim portar armas? Aqui, pessoal, portar armas tem um duplo sentido. O primeiro sentido seria empunhar armas de guerra. Então, é a pessoa que porta arma, uma arma de guerra, uma espada, uma lança, um machado, né? Hoje em dia uma arma de fogo, uma granada, tá? Tudo isso é arma. Falei aqui uma variedade de armas. O segundo sentido seria ter um brasão. Isto é, ser nobre. Porque a gente viu, em algum momento, a palavra que apareceu foi heráldica. E aí eu falei para vocês que heráldica é a ciência que se debruça sobre o estudo dos brasões de armas. Então, ter um brasão de armas, ter um brasão de família, demonstra que você pertence a uma linhagem nobre. Você é descendente de uma linhagem nobre e, por causa disso, você teria ali os privilégios. É privilégio por nascença, por nascer naquela família, por nascer naquele contexto. Então, portar armas, quem portava armas eram os nobres. E aí, aqui ele ironiza. Adão foi o primeiro a portar armas. Só que armas, porque Adão não tinha uma descendência nobre, mas aqui é na questão do trabalhar. Vamos ver como é que o texto fala. Segundo coveiro, ora, ele não tinha nenhuma. Primeiro coveiro, como? És pagão? Eu preciso falar dessa palavra pagão porque muita gente não sabe. A gente ouve na cultura popular, precisa batizar a criança para não morrer pagão. E porque é uma crença do cristianismo católico que uma pessoa é o pé do batismo, precisa ser batizada e ali ela acaba se tornando cristã.
Mas essa palavra pagão, que vem do latim paganus, ela originalmente significava habitante do campo, porque pagos era aldeia, povoado. Então, quando o cristianismo começa a se espalhar nas cidades do Império Romano, as pessoas do campo demoraram mais a se converter. Por isso, paganos passou a significar aquele que não é cristão, que era essa conversão tardia de quem era camponês, de quem era do campo. E aí que segue outras tradições religiosas ou crenças folclóricas falando de Império Romano, porque existiam outras religiões que competiam com o cristianismo, religiões até folclóricas, ligadas até ao campo, a questão da colheita, né? Mas pagão acabou representando isso, aquele que não é cristão. O Milor Fernandes coloca herege. És pagão? Como é que entendes as escrituras? A palavra herege, já que eu citei aqui, é aquele que ele não é o apóstata, que largou a fé cristã. Ele não é o pagão, que não é cristão. Ele é aquele que propaga, professa certas doutrinas que não são as corretas. Como é que tendes as escrituras? A escritura diz: Adão cavou a terra. Como é que ele ia cavar sem armas? Vou fazer-te outra pergunta. Se não me respondes, certo, confessa que, segundo o coveiro, vamos a ela. Então, o coveiro, o primeiro coveiro, falou que Adão era um trabalhador da terra, que está lá em Gênesis. E aí tem esse duplo sentido. Ele não era nobre, ele portava armas. Só que as armas de Adão eram armas do trabalho, ferramentas para trabalhar a terra. Só que faz esse trocadilho, né? Primeiro coveiro. Quem é que constrói mais solidamente do que o pedreiro, o construtor naval e o carpinteiro? Segundo coveiro, o que constrói a forca, pois essa estrutura sobrevive a mais de 1.000 inquilinos. Olha só, pessoal. Então, quem é que constrói mais solidamente, uma estrutura mais firme? É o que constrói casa, que constrói navio, embarcação, ou que constrói madeira, né? Não é nenhum desses, mas quem constrói a forca, porque a forca é um instrumento, é uma arma, falando de arma, é uma arma, de certa forma, um instrumento de morte. Pois essa sobrevive a mais de 1.000 inquilinos. Olha como Shakespeare, na sua astúcia, na sua inteligência, constrói a narrativa. Quero que vocês observem isso. Toda essa sutileza de Shakespeare. Primeiro coveiro, aprecio a tua esperteza para fazer a verdade. A forca calha bem, mas calha bem como? Calha bem aos que fizeram mal. Então, um instrumento de morte, falando de direito, é um instrumento de condenação, né, de punição. Agora, tu fazes mal em dizer que a forca é mais forte que a igreja. Então, se um fala que a forca ela é mais forte que todas essas estruturas desses trabalhadores, pedreiro, as casas do pedreiro, as embarcações do construtor naval e todos os móveis e estruturas de madeira feitas pelo carpinteiro. E a forca ela é mais forte, firme do que tudo isso, porque ela é feita para matar e por ela passam vários homens que ficam pendurados. E aí o primeiro coveiro fala, mas ela não é mais forte que a
igreja. Ergo, logo, aqui essa paródia ao argumento lógico, ao silogismo, ao argumento jurídico, logo, a forca poderá calhar-te bem. Outra vez, vejamos. Pessoal, a forca, comentando sobre isso, aqui é uma piada sombria, né, que o segundo conveiro faz, ela é uma crítica à violência e à morte institucionalizadas. As instituições que propagam, que definem, que sentenciam quem vai para a forca. Porque a forca não é qualquer um que usa. Ela é uma arma de morte, mas não é qualquer um que usa. Quem usa é o Estado. O Estado que usa a forca. Então, o que ele está querendo falar, em última instância, é essa violência e morte institucionalizadas. Quando o Estado promove a violência e a morte. Tá? Só que aí depois o primeiro coveiro diz o seguinte: mais forte que a forca é a igreja. Porque ele está ali apresentando um contraste entre as leis dos homens, que matam, e a lei de Deus, que salva. Inclusive, salvou Ofélia. Inclusive, a lei de Deus salva, a lei dos homens, elas matam, né? A lei do homem, ela mata, a lei de Deus, ela salva, e ela tem tanto poder, mais poder que a forca, que inclusive salvou a Ofélia, e os seus pecados ali perdoados, e vai ter um enterro cristão, e não importa nada disso. Segundo coveiro, quem constrói mais forte que o pedreiro, o construtor naval e o carpinteiro? Aquele que falou, deu a resposta, ele está devolvendo a pergunta. Ele foi perguntado e agora está devolvendo a pergunta. Então quem constrói? Primeiro coveiro. Isso mesmo. Descalça essa bota. Descasca aí essa cebola. Segundo coveiro, claro, agora posso dizer. Primeiro coveiro, então diz. Segundo coveiro, pela Santa Missa, não sei. Ou seja, pairou essa questão da igreja no ar. Ele fala, pela Santa Missa, não sei. Então, a discussão aqui, nesse primeiro momento, aí agora entram Hamlet e Horácio, e eles vão entrar e Hamlet vai conversar também com uma habilidade. A questão aqui foi essa: o enterro de Ofélia ser cristão, porque Ofélia é da nobreza. A dúvida que pairou, mas mesmo assim o enterro ser cristão, a dúvida se pairou se ela se suicidou ou não. Para os coveiros ela se suicidou, foi voluntário, mas a questão da igreja, ela permitir, ela sentenciar que o enterro fosse cristão, e os nobres terem esses privilégios de até os seus pecados serem perdoados na morte. Os mais favorecidos terem esse direito que os pobres não têm. E a igreja sendo mais forte do que a forca. A igreja em si, não, as instituições. As instituições. Que instituições? O Estado, a igreja, tá? E outras instituições.
Dani falou alguma coisa? Não consegui. E outras instituições. Então, essas instituições, elas são fortíssimas. E elas, o que Shakespeare também está querendo colocar aqui? Que elas vão pelo elas definem pelo que elas acham como deve ser feito. Elas definem. Elas definem quem deve morrer. Pensando na forca, né? A violência e a morte institucionalizada. Elas definem quem deve morrer. Elas definem quem deve viver. Elas definem quem deve ficar ali no bem bom. Né? Ou melhor, elas preservam aqueles que são, não que estão, mas que são do bem bom, como os nobres. Então, tudo isso a gente vê aqui por trás do diálogo. Olha como um simples diálogo é rico, é esclarecedor, inclusive para as questões que nós estamos vivendo. Deve ser dito isso. É esclarecedor, inclusive para as questões que nós estamos vivendo. Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos lá. Primeiro coveiro. Deixa de quebrar a cabeça por causa disso. Pois burro empacador não anda com pancada. Eu tô lembrando da música do Luiz Gonzaga, do jumento, né? E quando de outra vez te fizerem essa pergunta, responde: um coveiro. As casas que ele faz duram até o dia do juízo final. O coveiro, então, seria o mais forte de todos. A gente viu que a igreja ou a forca foram colocados aqui em questão. Mas o coveiro, eles são coveiros, né? Por quê? Porque as casas que eles fazem, e quais são as casas? Os túmulos, o mausoléu, né? Elas duram até o dia do juízo final, onde as almas serão julgadas. Está lá no livro de Apocalipse, né? E também em outros lugares, Tessalonicenses. Elas serão julgadas. Haverá esse momento para o cristianismo. Vamos. Vai até o Yalgan e traz-me uma caneca de vinho. O Milor Fernandes coloca bodega de Yannan. Então era o lugar onde se vendia ali bebida. Sai o segundo coveiro, o primeiro coveiro cava e canta. Quando em jovem eu amava, achava a vida muito doce. Encurtar os meus dias não buscava. Ai, não queria que assim fosse. Então tá cantando uma música que fala sobre o romance juvenil, né? O relacionamento amoroso na juventude. E aí entra Hamlet e diz: esse camarada não tem consciência de seu mister, de seu trabalho. Cantando assim enquanto abre uma cova, ele abre feliz, né? Ele abre cantando. Lembrando que o cântico ele já tem uma ligação com a morte em Hamlet, na peça. Por quê? Porque Ofélia, ela enlouquecendo, ela vai cantando, falando que não pode falar explicitamente, diretamente, até a tragédia de sua morte. Então,
o canto já foi colocado como atrelado ao trágico, à morte. Horácio, o hábito fez disso para ele uma coisa facílima. Muito interessante esse comentário do Horácio. O hábito do coveiro, ele representa o acostumar-se com a morte, ou seja, encarar o terrível, né? Aquilo ali que é, né, para as pessoas que não estão acostumadas no seu dia a dia, aquilo que é terrível, como trivial, como banal. Então, esse acostumar-se vai depender de como a pessoa vive, né, naquilo que ela trabalha. O coveiro, ele está ali, a morte para ele virou banal, né? Porque ele está ali enterrando corpos, cavando covas, administrando todo aquele espaço todos os dias. Hamlet, é isso mesmo. A mão que é pouco usada tem o tato mais fino. Então a mão fina, né? O trabalhador, ele trabalhando, ele fica com a mão grossa e perde a sensibilidade. A palavra é sensibilidade. Perda, a expressão é essa. Perda da sensibilidade. O coveiro, ele perde a sensibilidade diante da morte. Primeiro o coveiro canta. Mas a idade, em passos insensíveis, em suas garras me apanhou e me arrastou até a terra, como eu agora nela estou. Atira para o alto um crânio. Pessoal, nós estamos numa das cenas mais importantes de Hamlet. Nós tivemos cenas importantes. O diálogo do rei Hamlet com o filho, o fantasma, né, do pai, o espectro, o espírito do pai com o filho, revelando toda a situação. Nós tivemos também uma outra cena importantíssima, que foi a encenação da peça O Assassinato de Gonzaga. E o rei Cláudio ficando afetado. E Hamlet e Horácio percebendo ali a reação. Nós tivemos uma outra cena muito importante, que foi essa cena da morte de Ofélia e a informação chegando. E também Hamlet falando ser ou não ser, essa que é a questão, e Polônio e o rei Cláudio escondidos ali, e a Ofélia e ele chegando ali e começando o diálogo com a Ofélia. São cenas importantes, cenas emblemáticas de Hamlet. Essa aqui é mais uma cena importante. É a capa, inclusive, da edição do Milor Fernandes, que é essa pintura aqui de Eugène Delacroix, pintor francês, que está aqui ao fundo aqui na câmera. Então, é uma cena importantíssima, é a cena do crânio. Aí vocês me perguntam, mas sempre quando eu vejo na cultura pop Hamlet com crânio, é ele com crânio e declamando ser ou não ser, essa que é a questão. Não é. Ficou assim famoso, essa cena ficou famosa dessa maneira, mas não é assim. Vocês viram que não é assim. Ser ou não ser, essa que é a questão. É um dilema que a gente falou bastante aqui, o dilema entre fazer ou não fazer, agir ou não agir, que até ele vê na mitologia, né, homens que agiram, ele cita isso, e ele não age. Então esse dilema de Hamlet, essa covardia e esse desejo de vingança, essa vontade de fazer. E aí ele declama lá esse texto. Agora que ele está com o crânio. E ele vai falar sobre isso. E aqui a gente está lendo sobre a morte. Sobre essas questões que circulam aí o tema morte. Como a gente viu agora
sobre a questão dos nobres terem privilégios até na morte. Vamos lá. Atira para o alto um crânio. Hamlet. Essa caveira já teve uma língua, já pôde cantar um dia. Olha como esse idiota a atira ao solo, qual se fosse a queixada de Caim, que cometeu o primeiro assassinato. Pessoal, história bíblica, primeiro assassinato na história segundo a Bíblia, Gênesis, capítulo 4, Caim e Abel. Então, diz lá a narrativa que ambos eram filhos de Adão e Eva, ambos frequentemente separavam uma oferta para Deus. Abel separava dos animais, Caim separava da colheita. E, num determinado momento, Abel ofereceu uma oferta, né, matando ali, sacrificando a palavra correta, sacrifício, sacrificando o animal como holocausto. E Caim também ofereceu uma oferta da colheita, e diz o texto que Deus recebeu com agrado aquela oferta subindo, né? Aquela fumaça, o cheiro agradável subindo. Deus recebeu a oferta de Abel e não recebeu a de Caim. Ou seja, houve uma preferência, segundo o texto. E aí Caim ficou irado com isso. E começou a tramar a morte do seu irmão. E há um diálogo dele com Deus antes disso, falando: por que está assim irado, com a cara fechada? Não sabe que o pecado bate à porta? E se abrir, ele entrará e ele te dominará? Mas mesmo assim Caim não dá ouvidos, entra e sai. E aí ele planeja a morte do irmão, ou seja, foi um crime premeditado, leva o irmão para o campo e lá mata o irmão. E aí depois Deus fala com ele: Caim, por que fizestes isso? Caim, onde está o seu irmão? Ele fala: sou eu o guardador do meu irmão? Por que fizestes isso e tal? E aí ele recebe uma condenação, ele recebe uma marca, né, na fronte, e ele deveria andar errante pela terra. E ninguém poderia matá-lo. Ele não foi morto, mas ele precisaria viver com aquilo, com aquele estigma, aquela marca que foi dada por Deus. Então o texto coloca Abel como um justo. Deus até fala: o sangue do teu irmão clama por justiça. Então esse é o texto, tá? Tá lá em Gênesis. Olha como esse idiota atira ao solo, qual se fosse a queixada de Caim, que cometeu o primeiro assassinato. Então, aqui está querendo falar mais ou menos assim: pode ser Caim, que é uma figura famosa, uma personalidade famosa na história da humanidade, mas era um assassino. Ela pode ter sido o crânio de um político, que esse asno supera agora, de alguém que desejasse enganar a Deus. Não podia. Então, essas pessoas aqui que Hamlet citou são pessoas que não são tão assim aceitas pelo público, né? Horácio diz: bem, pode ter sido, senhor. Hamlet, ou de um cortesão, que dizia: bom dia, caro senhor, como passo, meu bom senhor? Ou seja, uma pessoa comum, um homem comum, um homem médio comum. Pode ter sido o senhor de tal e tal,
que elogiava o cavalo do senhor tal e tal, quando pretendia pedi-lo, não é verdade? O Milor Fernandes coloca assim: ou de um cortesão que só sabia dizer bom dia, amado príncipe. Ou seja, essa pessoa submissa, né? Essa pessoa é o súdito, o súdito. Como está o senhor, meu bom senhor? Pode ter sido Lorde, tal e qual, que elogiava o cavalo do Lorde qual e tal, na esperança de ganhá-lo, não é mesmo? Ou seja, pode ter sido uma pessoa que a sociedade repudia, como Caim e outros políticos, né? O cretino que tenta enganar Deus e tal. Ou pode ter sido, aqui está alguém, mas no meu final está cretino. Ah, não. Ou até o crânio de alguém que acreditou ser mais que Deus. Ele fala cretino, isso que esse cretino chuta. Ele fala que o coveiro seria cretino. Ou pode ser um súdito, uma pessoa, né, da classe baixa, ou um lorde, um nobre. Ou seja, pode ter sido pessoa importante ou não, mas é um crânio. Toda pessoa, sendo rei, sendo súdito, sendo escravo, sendo nobre, sendo um cavaleiro, será reduzida a um crânio. Olha só o que Shakespeare está querendo dizer aqui. Não é verdade? Verdade, senhor, diz Horácio. Hamlet, é isso mesmo. E agora pertence aos vermes. Descarnado, sem carne, e golpeado nos queixos pela pá de um coveiro. Eis uma bela evolução. Se tivéssemos o poder de vê-la, custou tão pouco formar esses ossos que agora só servem para se jogar malha? Os meus doem só de pensar nisso. Pessoal, todos pertencerão a vermes. Serão golpeados nos queixos, seus crânios, por uma pá de coveiro. Quem é o coveiro na fila de pão da sociedade? Perto de um rei, de um presidente, chefe de Estado, de um político, de um mega empresário, uma celebridade famosa, né, um artista. Não é ninguém. Mas será golpeado por ele, pelo coveiro, porque irá ser reduzido a, a nada. Né? Primeiro coveiro, canta. Com picareta e uma pá, em torno uma branca mortalha. Um punhado de cal cai na cova e um novo corpo se agasalha. Atira outro crânio, mais um crânio. Formar uma pilha de crânios. Né? O pobre e o rico juntos. Aí está outra. Por que não poderá ser a caveira de um jurista? Olha só, nós falamos dos juristas, né, do direito. Ele agora cita um jurista. Onde estão agora as suas cavilações? Cavilação, ação ou discurso ardiloso, enganoso, com manobras, sofismas e zombarias maliciosas. Essas artimanhas que os juristas, né, mais especificamente os advogados, utilizam. Tá? Por exemplo, discurso ardiloso. Eu falei do advogado de defesa de um criminoso. Né? Ele precisa, de forma inventiva, criativa, produzir uma tese para defender e até tentar a absolvição do seu cliente. Fala, Dani. Lembrando que é uma peça de teatro. Então, as pessoas que frequentavam o teatro eram pessoas nobres. Certamente ali tinham juízes, advogados, também uma alfinetada na elite, digamos assim. É verdade.
Era uma peça frequentada, tá? Muitos que não eram nobres também frequentavam, mas pessoas. Era um teatro muito famoso da época, o Globe. Pessoas, como a Dani falou, do direito, da política, frequentavam e viam isso, essas críticas sociais. Porque o Shakespeare, ele escreve essas críticas e ele, ele principalmente escreve para que as peças sejam assistidas, tá? Ele era sócio do teatro. Isso os historiadores falam. Ele queria que elas ficassem populares. Ele faz peça para vender ingresso. Mas ele coloca as críticas ali, não só Hamlet, como Macbeth e outros. São críticas importantíssimas. Fala, Dani. Por isso que a gente volta lá no que a gente comentou no início, né? Por que que os livros de literatura são retirados, né, das bibliotecas, das livrarias, das escolas? Porque você pode dizer criticamente o que está acontecendo, né, sem enfrentamento, digamos assim, com sutileza, né, com a elegância que a literatura tem, né, com esse refinamento. Perfeito. É isso mesmo. Pessoal, vamos fazer aquela pausa? Pausa de 3 minutos? E depois a gente volta? Vocês estão gostando? Quero um feedback agora de vocês. Vocês estão gostando das discussões, de como Shakespeare produziu muito, Ângela, palmas, isso aí. Porque eu estou querendo mostrar para vocês o que a Dani falou agora, né? Como é importante a gente ler e pensar. A gente às vezes não tem tempo para ler, mas ler e parar e pensar são muitas questões. E fazendo esse encontro aqui, eu pesquisando e lendo e refletindo e indo atrás de material para que vocês possam ter essas questões colocadas e a gente possa discutir, são questões muito relevantes. A centralidade aqui não é o Pablo, não é a Dani, não é alguém, mas sim Shakespeare. Atualmente, agora é Shakespeare. Onde estão agora as suas cavelações, os seus processos, as suas sutilezas, os seus truques e as suas trapaças? Como é que ele agora suporta que esse maroto esperto, malandro, mas pode ser também mau caráter, patife, lhe pespegar, aplicar algo com força, como dar um golpe, pancadas com uma pá imunda, sem processá-lo por lesões corporais. No caso ali, se fosse um crânio, né, de um jurista. Esse camarada pode ter sido, no seu tempo, grande comprador de terras, com seus títulos e contratos, com suas obrigações a solver, suas multas, suas duplas testemunhas, suas cobranças. Será este o cobro de suas cobranças? A paga de seus contratos? Ficar com um belo crânio cheio do mais fino pó? Será que seus avalistas não avalizarão mais as promissórias, por mais garantidas que sejam, além do comprimento e da largura de um par de promissórias imbricadas? A promissória é um documento que formaliza uma promessa de pagamento de uma dívida. E aqui tem promissórias imbricadas. Imbricada, sobreposta, entrelaçada. Tá algo ali entrelaçado.
ligado, né? Que seriam promissórias ligadas. As próprias escrituras de suas terras não caberiam neste caixão, e o próprio herdeiro não necessita de mais terra do que aquela em que cabe, não é? Horácio, nem um pego mais, Senhor. O pergaminho não é feito de pele de carneiro? É, Senhor, e de vitela também. Ou seja, ele está falando de crânio, prestem atenção nisso. Ele está falando de crânio, ele está falando de morte, e falou também aqui de pergaminho, essa espécie de escritura ou de promissória, serem feitas em pele de carneiro, no cadáver do animal também. São carneiros Hamlet, são carneiros ou vitelas os que procuram nisso as suas garantias. Vou falar a esse camarada. De quem é essa cova? Então Hamlet, ele falou de várias possibilidades de pessoas, né, que foram, que poderiam ser aquele crânio. Então aquele crânio poderia ser de um jurista. Mas cadê o jurista para poder processar o coveiro, que agora bate com força no crânio? Cadê esse proprietário de terras para poder requerer alguma terra, ser enterrado com as escrituras, com as promissórias? Cadê? Então, essa redução da vida a nada, que é um destino de todos nós. Primeiro coveiro. Aí o Hamlet pergunta, de quem é essa cova? Primeiro coveiro, minha, senhor. Canta. Um punhado de cal cai na cova e um novo corpo se agasalha. Essa cova é do coveiro? Vamos ver. Hamlet, creio que é tua, realmente, pois estás dentro dela. Então, o coveiro está dentro dela, está trabalhando nela, mas ela pertence ao coveiro? Não. Então aqui há um trocadilho, e vão ter outros trocadilhos entre Hamlet e o primeiro coveiro. Então, esse primeiro trocadilho, a cova é de quem está dentro. No momento é do coveiro. Primeiro coveiro, estás fora dela, senhor, portanto não é vossa. Da minha parte, não jazo nela, mas é minha. Ele não está ali enterrado nela, mas é dele. Hamlet, mentes ao dizeres que é tua porque estás nela. Isto é para os mortos, não para os vivos. Primeiro coveiro, mentira viva, senhor, que vivamente passa de mim para vós. Então, ali, Hamlet e o primeiro coveiro estão numa dinâmica, com trocadilhos, né? Hamlet, para que homem a estás cavando? Primeiro coveiro, para homem nenhum, senhor. Hamlet, para que mulher então? Primeiro coveiro, para nenhuma, meu senhor. Quem vai ser enterrado nela? Coveiro, alguém que foi mulher, senhor. Mas, paz a sua alma, agora está morta. Então, ela não é mais mulher, ela era mulher. A vida se foi e não é mais. Então, esses trocadilhos, né, essa esperteza, o Shakespeare ele coloca essa esperteza na fala para realmente mostrar essa questão as questões que estão subtendidas nos diálogos. Fala, Dani. Esse coveiro é abusado, hein? Ele perspicaz, né? Então tem essa dinâmica de fala que Shakespeare está brincando aqui. A cova é de quem está dentro, mentira viva.
A cova não é para homem ou mulher, é para uma pessoa que era mulher, mas não é mais porque morreu, pô. Então, ali foi uma dinâmica entre Hamlet e o primeiro coveiro. Aí Hamlet diz: como é preciso esse sujeito? A Dani foi como que é abusado, né? Temos de falar muito claro ou nos perderemos em seus equívocos, ou nos seus jogos. Por Deus, Horácio, nos últimos 3 anos tenho observado os tempos são tão estranhos que a ponta do pé do camponês chega no calcanhar do cortesão e lhe roça as frieiras. Esses tempos confusos, né? Há quanto tempo és coveiro? Primeiro coveiro. Entre todos os dias do ano, comecei este ofício no dia em que nosso último rei Hamlet venceu Fortinbras, o rei da Noruega. Então, pai de Hamlet, rei da Dinamarca, rei Hamlet, venceu Fortinbras, rei da Noruega. O pai desse rapaz, que inclusive passou com a sua tropa pela Dinamarca. Hamlet, e quanto tempo faz? Primeiro coveiro, vós não o sabeis? Qualquer idiota é capaz de informá-lo. Foi no próprio dia em que o jovem Hamlet nasceu. Esse que está louco e foi mandado para a Inglaterra. O coveiro não sabe ali da real identidade daquele que está conversando com ele. Hamlet, deveras? E por que ele foi mandado para a Inglaterra? Primeiro coveiro, ora, porque estava louco. Deverá recobrar o juízo por lá. Se não se recuperar, isso não terá muita importância. Por quê? Primeiro coveiro, porque lá não será notado. Os homens de lá são todos loucos como ele. Shakespeare é da Inglaterra. Então ele está fazendo aqui uma sátira com os ingleses, né, os seus compatriotas, como a Dani falou, né, com a sua plateia. Ah, lá todos são loucos como ele. Então, essa crítica cômica de Shakespeare para sua própria gente. Hamlet, como é que ele ficou louco? Primeiro coveiro, dizem que de maneira muito estranha. Hamlet, estranha como? Primeiro coveiro, por minha fé, foi perdendo o juízo. Então ele acredita que foi perdendo o juízo. Hamlet, e o que deu lugar a isso? Este lugar aqui mesmo, a Dinamarca. Tenho sido coveiro aqui, homem e rapazola, rapazola rapaz, estes 30 anos. Hamlet, por quanto tempo jaz na terra um homem até apodrecer? Então, por quanto tempo ele vai apodrecer, né? Esse processo de putrefação. Primeiro coveiro, por minha fé, se ele ainda não estiver podre antes de morrer, por causa das doenças, né? Pois hoje em dia vejo muito cadáver tão pesteado que mal resiste ser posto na cova. Pesteado vem de peste, se encontra atacado de peste, doença, né? Uma pessoa enferma, né? Isso deve durar uns 8 ou 9 anos para ele ser totalmente reduzido a nada. Um curtidor é o profissional que trabalha na transformação de peles em couro, durará 9 anos. Veja, a gente falou da pele de carneiro usada para documento, para durar, né? Porque uma folha ela se vai rápido, mas uma pele de carneiro não. Ela se mantém. E a questão da morte ali, né? Mataram o animal para que. E a gente está vendo aqui um curtidor, que é justamente quem tira a pele, o couro. Tira a pele para transformar em couro. Realmente, por que mais que os outros? Ora, Senhor, seu couro já vem tão curtido com o ofício, de tanto ele trabalhar, o couro vem tão curtido, que impede a água de entrar por longo tempo. Então aqui é uma sátira que o coveiro está fazendo. E a água é a úlcera que destrói o corpo de qualquer cadáver, filho da mãe.
o Milor Fernandes coloca o palavrão mesmo, a outra forma dessa expressão. Aqui está uma caveira que jazeu na terra há 23 anos. Hamlet, de quem era? Coveiro, de um louco filho da mãe. De quem acha que ela foi? Hamlet, não sei. Coveiro, uma praga para esse patife louco. Uma vez ele me despejou sobre a cabeça uma garrafa de vinho do Reno. Esta caveira aqui, senhor, era de Iorique, o bobo do rei. A gente falou sobre o bobo da corte, né? Que era a pessoa que tinha, inclusive, o aval do rei, a permissão do rei, para fazer sátiras criticando o rei, as atitudes do rei. Então ele era uma espécie de crítico. E aquelas críticas serviam como conselhos, né? Então ele era para animar a festa, os convidados, mas ele tinha essa permissão também. Ele era uma personificação da crítica social, como a peça Hamlet tomando a caveira. Esta, primeiro coveiro, esta mesmo. Hamlet, ai, ai, pobre Yorick, eu o conheci, Horácio, um tipo de infinita graça e da mais excelente fantasia. Carregou-me nas suas costas mais de 1000 vezes. Pessoal, tem uma pintura que retrata isso, Hamlet nas costas de Yorick. Eu vou postar lá para a gente ver. E agora como é horrível imaginar essas coisas. Aperta minha garganta ao pensar nisso. Aqui ficavam os lábios que eu beijei nem sei quantas vezes. Onde estão agora os teus gracejos, as tuas cabriolas? Cabriolas, saltos ágeis e acrobáticos. As tuas canções, teus lampejos de espírito que eram capazes de fazer gargalhar todos os convivas. Nenhum mais agora para zombar dos teus próprios esgares, esgar, careta, trejeitos faciais, expressão de escárnio. Caiu-te o queixo, vai agora aos aposentos de minha dama e diz-lhe que, por mais grossas camadas de pintura ela ponha sobre a face, maquiagem, né? No caso aqui está se referindo a Ofélia, no mundo dos mortos, vai agora aos aposentos de minha dama, por mais grossas camadas de pintura ela ponha sobre a face, terá de chegar a isto, a essa redução ao esqueleto, ao crânio. Vai fazê-la rir com essa ideia. Por favor, Horácio, diz-me uma coisa. Que coisa, senhor? Acreditas que o próprio Alexandre tenha esse aspecto dentro da Terra? Que Alexandre, pessoal? Aqui, Alexandre o Grande, o conquistador macedônio, que inclusive foi pupilo de Aristóteles, o filósofo, que conquistou, né, terras que... Inclusive, essa semana eu vi uma pessoa que comprou um quadro de Alexandre o Grande, uma pessoa do meio empresarial, não sei o quê, e comprou porque era uma grande referência. Como outra vez eu vi um advogado que tinha Napoleão Bonaparte, uma escultura lá de Napoleão Bonaparte. Então, Alexandre o Grande, o que eu estou querendo dizer? Ele é o símbolo, o conquistador, né? Teve um território bem extenso. Ele é o símbolo da máximo da glória e do poder. Mas Hamlet coloca, ele questiona aqui, porque esse símbolo máximo da glória, do poder, da conquista, do domínio, foi reduzido ao pó. Então essa mortalidade, mas não só a mortalidade, essa redução, essa decomposição de uma figura que parecia tão impotente, foi uma figura impotente não, perdão, potente, imponente, desculpa, uma figura imponente enquanto estava vivo e agora não é nada. Então essa questão, até Alexandre tem esse aspecto. Horácio, esse mesmo, é um crânio. Hamlet, a que baixa condição nós temos de volver, Horácio? Por que não poderá nossa imaginação rastrear as nobres cinzas de Alexandre até encontrá-las tapando uma pipa? Pessoal, pipa aqui não é a pipa que se coloca no alto, aquela espécie de brinquedo.
Pipa aqui é o tonel ou barril. Seria, ironicamente, falar que o pó de Alexandre poderia acabar selando um barril de cerveja ou de vinho, porque isso era uma prática, tá? E ele reforçando essa ideia de futilidade da glória humana. Não adianta o cara ser o máximo em vida, porque Alexandre procurou isso está até registrado, Alexandre procurou se imortalizar com a conquista, mas foi reduzido ao pó. Seria, Horácio, seria uma consideração um tanto curiosa essa. Hamlet, não, por minha fé, nem um pouco. É só segui-lo até esse ponto com bastante modéstia e a probabilidade a guiar-nos. Alexandre morreu. Alexandre foi enterrado. Alexandre voltou ao pó. O pó é terra. Essa expressão voltar ao pó é uma expressão bíblica, né? Vieste do pó e do pó retornarás. Alexandre voltou ao pó, o pó é terra, da terra se faz argila, e por que essa argila em que ele se converteu não poderia ser usada para selar um tonel? Um tonel de cerveja ou de vinho, né? César, imperador, essa prática aqui não tinha na época de você pegar, né, um cadáver, mas ele se transformando em argila, em barro, o barro sim, ele era usado para selar, né, um barril. César, imperador, morto e em barro mudado, poderia vedar um furo contra o vento. Aqui também é uma citação de um símbolo máximo de poder, de império, de domínio, que é Júlio César. Inclusive, Shakespeare escreveu uma peça sobre Júlio César. Essa terra que pôs o mundo apavorado vai tapar na parede um sopro friorento. Mas calma, devagar. É o rei que chega, e a rainha e os cortesãos. Entram padres em procissão, o corpo de Ofélia, Laertes e os que a choram, o rei, a rainha e séquito. A comitiva. Quem enterram? Porque os ritos mutilados, ou seja, ritos fúnebres incompletos, alterados. Vê-se que o corpo a sepultar, com mão violenta, destruiu a própria vida, e era da corte. Vamos dissimular-nos, vamos ficar escondidos aqui e observar. Afasta-se para um canto com Horácio. Então, por que ritos mutilados? Como é suicídio, Ofélia não poderia receber as honras religiosas plenas, exéquias, né? Honras fúnebres, de forma plena. Laerte, que cerimônia mais? Hamlet, esse é Laerte, um jovem muito nobre. Reparemos. Laerte. Então, que cerimônia mais? Sacerdote. As exéquias, honras fúnebres, tiveram a amplitude autorizada. A morte foi suspeita. Se não houvesse imposto alto comando, ela teria que dormir no chão, sem bênçãos, o seu último descanso. Em vez de preces, seixo, pedra pequena e arredondada encontrada em rios e lagos, e calhaus, pedaço de rocha, lhe seriam lançados sobre a tumba. Então, em vez de um enterro digno, nobre, ela seria colocada, né, numa tumba e coberta de pedras. Nós lhe admitimos virginais grinaldas. Grinalda, coroa de flores, de ramos. Castas flores deitadas sobre a campa, o enterro conduzido ao som de sinos. Laerte, nada mais será feito? Sacerdote, nada mais. Profanaríamos o ofício fúnebre, cantando o requiem e a encomendação, que só se usa para quem vai em paz. Então, o rito fúnebre ele foi reduzido, não está sendo feito de forma plena.
Laerte, deita, pois, por terra, e dessa carne bela e impoluta, pura, honesta, sem corrupção, brotarão violetas. E tu, grosseiro padre, ouve o que eu digo. Minha irmã vai ser um anjo de bondade, enquanto tu uivares no teu túmulo. Então aqui Laerte está, de certa forma, protestando contra o sacerdote, falando que a sua irmã era uma pessoa inocente, uma pessoa justa. Hamlet, a linda Ofélia? Rainha, ó, doce entre as mais doces, espalhando flores. Adeus, eu tinha feito um sonho lindo de que fosses a esposa do meu Hamlet. Quisera ornar-te o leito nupcial e não a campa. Laerte, que as desgraças todas se multipliquem sobre esse maldito cujo delito horrendo lhe roubou o juízo. Não a cubram já de terra, que espere a terra ainda alguns momentos, até que uma vez mais lhe estenda os braços, salta dentro da cova. Lançai agora sobre o vivo e a morta a terra, até que cresça uma montanha mais alta do que o pólio e que a celeste cabeça azul do Olimpo. Pessoal, Pólio, Pelion, uma montanha da mitologia grega. O Monte Pelion, junto com o Monte Ossa, aparece no mito em que os gigantes tentam escalar o Olimpo e eles vão empilhando montanhas para poder alcançar os deuses, dar altura para alcançar os deuses, que estão no Olimpo. O Olimpo é o lugar do panteão grego. O nome desse mito é Gigantomaquia, a guerra entre os gigantes e os deuses do Olimpo. Os gigantes foram nascidos da Terra, a gente sabe que Terra é Gaia, tá? E se rebelam contra Zeus e tentam tomar o Monte Olimpo. Então, ele fala, lançai agora sobre o vivo e a morta, ele e a sua irmã, o cadáver de sua irmã, a terra, até que cresça uma montanha mais alta do que o pólio e que a celeste cabeça azul do Olimpo. O Olimpo aqui, e o pólio também, como representação dessa elevada nobreza. Olimpo é onde ficam os deuses, tá? E o pólio também, que faz parte ali da montanha. Então, é mais alto do que o Olimpo, onde ficam os deuses. Hamlet, avançando. Quem é esse cuja mágoa é tão forte e tem tal ênfase, cujas palavras sobem às estrelas e as enchem de estupor? Estupor, estado de consciência prejudicada em que a pessoa é incapaz de reagir a estímulos externos, ela fica apática, aparentemente, mas no sentido figurado, assombro. A pessoa imóvel, ali com pasmo, né? Aqui estou eu, Hamlet, o dinamarquês. Pessoal, Hamlet acaba revelando a sua identidade. Salta para dentro da cova. Laerte, maldito sejas, lutam. Hamlet, tu não sabes rezar. Afasta os dedos do meu pescoço, peço-te, porque se não sou rancoroso e nem colérico, raivoso, tenho contudo algo de perigoso que terá de temer. Tira essa mão. Rei, afastai-os. Rainha, Hamlet. Hamlet, todos, cavaleiros. Horácio, meu bom senhor, acalme-se. Hamlet, eu lutarei com ele sobre o caso, até que minhas pálpebras sucumbam. Rainha, meu filho, que caso? Hamlet, amei Ofélia. 40.000 irmãos, por mais que amassem, não somariam mais que o meu amor. Que queres tu fazer então por ela? Rei, Laerte, ele é louco. Rainha, eu vos suplico, e por amor de Deus deixai-o agora. Hamlet, pelas chagas de Cristo, que pretendes? Chorar, lutar, jejuar, despedaçar-te, beber fel, veneno, engolir um crocodilo? Eu farei. Vieste para queixar-te, desafiar-me saltando em sua cova? Enterra-te com ela e eu farei.
Se fala de montanhas, que nos cubram, jogando sobre nós milhões de acres, até que a nossa tumba chamuscada, no topo por tocar as zonas tórridas, faça do Ossa, aquela outra montanha que eu falei, um botão. Se o que pretendes é atroar os ares, eu te sigo e clamarei tão alto como tu. Rainha, isto é a própria loucura, e no acesso vai operar sobre o seu nobre ser. Depois, como uma pomba delicada, quando um par de filhotes rompe a casca dos ovos, a ostentar penugem de ouro, seu silêncio será sereno e doce. Hamlet, Senhor, por que é que me tratas assim? Eu sempre te estimei, mas não importa. Deixe que Hércules, herói, já falamos dele, cumpra o que porfia. Disputa, contenda, miará o gato e o cão terá seu dia. Teve uma palavra aqui que passou. Atroar. É atroar os ares, eu te sigo. Atroar, fazer grande estrondo. Sai. Rei, peço-vos, bom Horácio, olhai por ele, sai Horácio. Para Laertes. Pensa com paciência na conversa mantida ontem. Vamos, sem demora, pô-la em execução. Cara Gertrudes, mandai que não lhe falte vigilância. Vamos pôr nessa campa um monumento. Breve teremos horas de quietude. Seja calma até lá nossa atitude. Sai. Então, o rei Cláudio está disposto a continuar com o plano que tinha falado para Laertes. Laertes, no caso agora, né? Mais um motivo para você se vingar de Hamlet. Ele profanou um momento solene, um momento fúnebre, ele profanou ali o local de sepultura de Ofélia. Você estava demonstrando ali o luto, a angústia, a tristeza pela morte da sua irmã. Ele não. Então, que você execute a vingança.